Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hora de Agir. Hoje, para nos falar sobre economia circular, temos connosco Bruno Silva, de São Tomé, especialista em consultoria organizacional, Carlos Serra, de Moçambique, ativista ambiental e docente nas áreas da legislação ambiental, da sustentabilidade e do ordenamento do território, e Inês Costa, de Portugal, secretária de Estado do Ambiente, do Ministério do Ambiente e Ação Climática. Reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar são conceitos que passam a fazer parte do nosso cotidiano, com o objetivo simples de promover a diminuição do consumo de recursos, através do reaproveitamento de resíduos e das matérias-primas não aproveitadas, utilizando a velha máxima, segundo a qual nada se perde e tudo se transforma. Ainda assim, embora pareça fácil, a verdade é que a transição de uma economia linear para a economia circular não tem sido tão evidente quanto seria expectável. É considerando este cenário que iniciamos a primeira ronda de perguntas aos nossos convidados. Bruno, o que é que nos falta para alcançarmos uma verdadeira economia circular? Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas de painel. Acredito que para nós alcançarmos uma economia cada vez mais circular, há necessidade de mudar o sistema operativo. Quando eu falo de sistema operativo, eu falo de uma forma abrangente, no geral. Nós temos tido vários avanços ao nível particular em vários países, na União Europeia, nos Estados Unidos, mas é necessário ter um iOS, um sistema, é necessário uma mudança da forma como nós vemos a economia, no geral. É necessário que nós tenhamos um networking global do que é a economia circular. Não digo que todos temos que ter a mesma definição de economia circular, mas todos com o mesmo princípio, todos com alguns pilares que eu diria idênticos, né? E dessa forma, diferentes stakeholders, né, poderiam trabalhar juntos, poderíamos conseguir alcançar cada vez mais uma economia mais circular. Também acho que um ponto interessante quando nós falamos do conceito de economia circular é a necessidade de divulgar para as pessoas. Quando alguém ouve falar em economia circular, ela já pensa algo, vamos dizer, de um outro mundo, algo muito complexo, um novo tema, teorias econômicas, coisas assim. Mas não, a economia circular ela é simples e ela faz parte do nosso cotidiano. Então, há necessidade de desmistificar o que é economia circular. Há necessidade de trazer uma consciencialização das pessoas do que é a economia circular. Carlos, pegando um pouco nas palavras do Bruno e na ideia de Lavoisier há pouco referida, segundo a qual nada se perde e tudo se transforma, o que é que falta ao setor industrial mundial para tornar isto uma realidade? Ora bem, obrigado mais uma vez pelo convite e também os meus cumprimentos a todos e aos meus colegas de painel. É uma honra estar aqui também com a Secretária de Estado e os meus cumprimentos. É assim, é uma pergunta, não sei se tem uma resposta simples, mas há seguramente uma resposta que tem que vir de um contexto internacional. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos relacionados não só com a indústria, mas com o comércio, que carecem de uma intervenção. Portanto, há ainda nichos no que diz respeito ao direito internacional por preencher, por cobrir, que quando falamos de economia circular temos que pensar também na produção, temos que pensar em padrões, temos que pensar na questão do comércio internacional, temos que pensar também em alcançar aí certo tipo de consensos que estão longe de serem alcançados e que dependem de decisões que estão acima de Estados como o nosso, especialmente Estados e economias tão frágeis como Moçambique ou qualquer país aqui da nossa região.
Nós somos invadidos por resíduos, portanto, tudo o que é produto que consumimos gera embalagens. Essas embalagens, muitas delas, são de marcas internacionais. Parte dessas marcas provavelmente possa ser produzida num país em que existe um sistema normativo que garanta algum tipo de valorização, uma valorização máxima, mas em Moçambique ou noutros países da região o que acontece é um descarte. Portanto, não há dúvida que o mundo, a comunidade internacional ainda não preencheu este vazio, portanto está na hora de nós começarmos a trabalhar ferramentas internacionais para pôr ordem, para pôr algum equilíbrio, para garantir também que essa economia circular não seja apenas um chavão, não seja apenas uma palavra, mas seja seguramente uma realidade, algo que também traz vantagens para a economia dos mais pequeninos. Portanto, quando eu penso em lixo, penso em materiais. Portanto, o que nós assistimos diariamente é um enorme desperdício. Só um parênteses, encontro-me numa cidade pequena de Moçambique chamada Vilanculo, que fica no litoral, portanto fica diante de um maravilhoso parque nacional, que é o Parque Nacional do Arquipélago Bazaruto, e em todo o lado nós encontramos marcas no chão, portanto encontramos plásticos, encontramos fugas, encontramos desperdício, e discutimos aqui como aproveitar isto. Há seguramente que trabalhar numa conjuntura mundial, enquanto trabalhamos também nós outros nos nossos países a nível nacional e a nível local para encontrar soluções que não requeiram grandes investimentos, porque esse é outro aspecto que eu gostaria depois de comentar adiante. Inês, e se o objetivo é que todos os produtos que consumimos sejam pensados e produzidos de forma a respeitar os princípios da economia circular, acredita que a chave pode estar numa alteração da legislação? Olá a todos e obrigado pelo convite. Cumprimento obviamente os meus companheiros de painel e de facto o caminho para uma economia circular passa sobretudo numa transformação de contexto, e o contexto é feito de várias medidas, culturais, tecnológicas, de mercado e políticas, e de facto os instrumentos de política pública têm talvez o impacto mais abrangente de todos eles. Eu pergunto muitas vezes até que ponto é que nós teríamos a proteção ambiental que temos hoje, falo obviamente da União Europeia, se não existisse uma comissão que puxasse por um denominador mínimo comum em termos de desempenho para todos os Estados-membros. Eu penso que é isso um pouco que o Carlos fala também, que deveria acontecer a nível internacional, na verdade, é estabelecer esse denominador mínimo comum e todos os Estados serem aderentes desse denominador mínimo comum. No caso de uma economia circular, em particular, Portugal esteve, logo desde 2016, entre os primeiros Estados-membros que fizeram um plano de ação, precisamente porque a economia circular, o Governo entendeu que era um dos pilares fundamentais de todo o ecossistema de instrumentos de políticas públicas ambientais e, portanto, nós ousámos dar esse primeiro passo quando ainda poucos o tinham feito. Mas, além dos instrumentos de política pública, nós temos para nós também ser necessário e claro que o mercado, as questões de mercado e as questões culturais, não tendo um impacto tão abrangente como as políticas públicas, têm se calhar um impacto mais forte do ponto de vista da transformação do próprio sistema socioeconómico. E isso só se trabalha na educação, na formação, na cultura organizacional, nas pessoas, mas os dirigentes, sobretudo. E do ponto de vista do mercado, no apoio às empresas e na internalização dos impactos ambientais nos custos operacionais, porque por vezes é difícil as empresas reconhecerem que de facto esses custos fazem parte do seu próprio modelo de negócio, porque senão, de outro modo, vamos estar sempre a dizer que ser circular ou ser mais ecológico ou ser mais sustentável ou ser mais verde é coisa que é só para alguns. E, portanto, se queremos abandonar esse modo operacional de fazer e dizer, temos que fazer o caminho também nessas vertentes. É verdade, de facto, mas é também verdade que vivemos um período em que cada vez mais estamos inseridos numa sociedade que é consumista, onde o ter se sobrepõe tantas vezes ao ser. E talvez a única forma de sermos circulares passe por escalar o conceito de design circular para todos os bens. Bruno, sabemos que São Tomé tem um conjunto de projetos circulares
e há alguma aplicação específica deste conceito de design circular que considere que tenha feito a diferença em São Tomé? Permita dizer que, Luís, eu concordo com a tua afirmação. Se nós realmente fôssemos preocupar mais com o ser do que com o ter, teríamos até um mundo uma economia mais circular. E digo isso devido à experiência aqui em São Tomé. Podem parecer coisas diferentes, vamos pensar ser, ter, economia circular não tem nada a ver, mas tem. Em São Tomé nós temos alguns costumes, que eu chamaria costumes circular, que nós temos vindo a perder, né? Eu falo, por exemplo, temos aqui um produto que nós chamamos Canvin, que é derivado da produção de óleo de palma, que antigamente as pessoas usavam muito para na cozinha, mas no momento elas o substituíram por combustíveis fósseis. Temos outros exemplos, como um simples exemplo, a vassoura, por exemplo. Em São Tomé temos o uso de utilizar vassouras tradicionais, que é uma vassoura biodegradável, que é feita com folhas de palmeira, mas essa ideia de comprar o que é novo, de comprar o que vem lá de fora, né? As pessoas têm estado a abandonar a vassoura e por vassouras convencionais, que vêm ser plástico, vêm ser materiais que vão levar anos para se biodegradar, né? Para se degradar. E esses exemplos eu diria que são exemplos sociais, né? E infelizmente temos vindo a perder. Mas também, como nem tudo é mal, né? Em São Tomé temos alguns exemplos empresariais. Eu infelizmente não vou poder destacar todos, mas gostaria de destacar pelo menos 2, né? Um é promovido pela ONG Tese, que está sendo agora, é um projeto que está sendo agora acompanhado pela a Santa Casa de Misericórdia, que eles usam o vidro. Eles têm estado a reutilizar o vidro que está espalhado pela ilha toda, em produtos. Tem feito bancadas, tem feito pilares, e isso tem modificado a visão do vidro. E um último exemplo bem rápido é a Valudo, não sei se vocês já ouviram, que é uma empresa de fabricação de óleo de coco, que eles têm um modelo de produção circular incrível, não parece, mas eles têm. Tanto é que isso levou-los a ganhar um prêmio gourmet, primeiro lugar, medalha de ouro, em produção de óleo de coco. Então são bons exemplos que nós temos cá em São Tomé. De facto, todas as alterações paradigmáticas de questões ligadas à sociedade acarretam consigo oportunidades e desafios. Por isso, Carlos, pergunto-lhe quais são para si as principais oportunidades e desafios colocados à economia circular. Ora bem, primeiro, antes mesmo de passar para a resposta, dizer que conheço as experiências que o Bruno também falou de São Tomé. Portanto, estive lá o ano passado e tive a oportunidade de as registar em loco. Nós temos uma preocupação comum com o vidro, agravada em São Tomé, falando-se, portanto, de um ecossistema composto de 2 ilhas. Até em Moçambique o vidro ainda não tem resposta, ainda não tem, portanto, uma solução a uma escala industrial. Grande parte do vidro é vidro descartável, salvo honrosas exceções em algumas marcas de cerveja. Portanto, e logo a partir eu vejo um enorme desafio aqui diante de todos que trabalhamos nesta área da gestão de resíduos, da educação ambiental e seguramente também daquilo que é hoje chamado de economia circular, encontrar uma resposta para cada tipo de resíduo. E uma resposta que significa, logicamente, uma oportunidade de renda para a população, uma oportunidade de gerar micronegócios, gerar pequenas empresas, mas gerar também toda uma cadeia de valor. E o trabalho que temos vindo a fazer em Moçambique tem muito a ver com isto. Portanto, à partida começámos com o vidro, refiro-me em particular à minha organização, entretanto há outras a trabalhar já com o plástico e estão mais avançadas, mas começámos com o vidro, porque o vidro de facto era aquele resíduo que pesava em todo o sistema,
que é altamente perigoso quando pensamos está espalhado numa praia, está espalhado num ecossistema, está espalhado pelas ruas e pelas estradas, e isto é um perigo muito grande também para a segurança rodoviária. E pensando também no enorme potencial que um resíduo como que o vidro tem, que um resíduo pode ter em termos de recursos para a construção civil, em termos de uma série de aplicações, onde nem falo em produzir novo vidro, novas embalagens, mas que estava totalmente subaproveitado. Portanto, o que nós fizemos foi ensaiar o primeiro exercício de economia circular com recurso ao vidro. Portanto, ninguém estava, até ao momento, há muitos anos, a fazer algum negócio com vidro. Portanto, nós começamos isto há sensivelmente 2 anos, comprando o vidro aos catadores, portanto, que são os pequeninos operadores desta área, que eles vêm vender o vidro ao nosso ecocentro, e a partir daí começámos uma pequenina economia. E durante todo este período da pandemia, todo este período de estado de emergência, portanto, isto ajudou muitas famílias em contexto social bastante vulnerável, vendendo o vidro, portanto, vidro este depois que é canalizado por enquanto ainda para a vizinha África do Sul, mas nós queremos também romper com aquilo que consideramos ser uma limitação, porque estamos a exportar lixo, não é ainda a solução. Portanto, e o passo a seguir, que é um passo que vai ser desencadeado em 2021, vai ser fazer a economia circular a valer, portanto, começarmos a solução de valorização local, produzindo primeiro blocos para a construção civil, mas seguramente todo um outro conjunto de aplicações, como vimos também em Santo Tomé. Portanto, creio que há muitas oportunidades, tem que haver um conjunto de fatores preenchidos, tem que haver vontade, eu posso dizer seguramente, tem que haver apoio por parte das entidades públicas e temos, portanto, especialmente dos municípios, tem que haver também uma aliança com os parceiros do setor privado, tem que haver um quadro normativo à altura, o país deu um passo grande com a aprovação de um regulamento sobre a responsabilidade alargada do produtor e importador de embalagens em 2017, contudo, ainda refém de implementação, portanto, a eficácia deste instrumento é importante, e tem que haver também muita educação e sensibilização para que este recurso não seja remexido numa lixeira ou num contentor, mas possa ser entregue limpo aos catadores ou limpo ao ecocentro, portanto, e não acontecer o que muitas vezes acontece, é termos as nossas pessoas à procura de algo com valor nas lixeiras, como também vi em Santo Tomé. Inês, de facto, sentimos que existem problemas comuns, não é? E neste sentido, se calhar repetia a pergunta, um bocadinho que coloquei ao Carlos, que é, se pensarmos a nível nacional ou europeu, quais é que são as principais oportunidades e desafios colocados à economia circular? Obviamente que, no que diz respeito aos desafios, eu torno a repetir aquilo um pouco que eu disse há pouco, que também vai muito ao encontro daquilo que tu disseste sobre o ter e o ser, e isso implica, obviamente, aquilo que eu disse há pouco, de uma transformação cultural, que faz parte da nossa própria escala de valores, e trabalhar afinal, o que é valor para nós, para o cidadão comum, o que é valorizável. E, por outro lado, nas questões do mercado, e isto fazendo o contraponto àquilo que o Carlos estava a dizer, no caso europeu, e penso que será a realidade para muitos Estados-membros, não todos, mas certamente para alguns, sobretudo aqueles que estão na periferia dos grandes centros industriais europeus, tem a ver com a questão do âmbito da ação e da responsabilidade para lá da esfera da gestão de resíduos propriamente dita. Isso aí é um grande desafio que é preciso combater, não é combater, mas acautelar no âmbito da economia circular, porque neste momento eu acho que ainda há muitas pessoas que identificam economia circular com reciclagem ou com gestão de resíduos, e na verdade isto vai muito além da gestão de resíduos, da esfera, do âmbito da gestão de resíduos. Para uma economia circular de facto acontecer, todo o sistema de valor tem que estar articulado, ou seja, sim, tem que haver recolha, como estávamos a falar, mas tem que haver alguém que absorva aquele material que é recolhido e que dê valor a esse material que é recolhido. E eu acho que, mesmo a nível europeu, nós temos grandes dificuldades em perceber que, de facto, uma não pode existir sem a outra.
não podemos estar a investir continuamente em ter sistemas de recolha 100% eficazes se depois não há de facto alguém, uma empresa, uma indústria, um setor que absorva aquele material que é recolhido. E portanto aí está um grande desafio em termos de economia circular, de ser no mínimo estranho que se continue, por exemplo, a subsidiar o consumo de matérias-primas e a sua extração face à disponibilidade de matérias-primas secundárias que vêm precisamente por estes mecanismos de recolha dedicado. E a grande oportunidade está, a meu ver, não de facto abrir mão destes objetivos que a Comissão Europeia tão bem lançou relativamente ao Green New Deal, ao novo Pacto Ecológico Verde a nível europeu, de realmente não retroceder nessa ambição. As soluções de economia circular têm que saber cumprir com esses objetivos e temos que direcionar a cultura empresarial e as empresas e a indústria nesse sentido, de desenhar para zero poluição, de manter os produtos e materiais em uso, de perceber como é que a sua modelo de negócio contribui para a regeneração do sistema natural. Isto são os princípios que devem nortear qualquer decisão que neste momento uma indústria, um setor ou mesmo um governo ou um município tem que pensar quando decide apostar numa determinada área ou num determinado modelo de negócio. Eu acho que Portugal, e só para terminar, tem dado passos interessantes nesse sentido e o mais interessante de tudo é que têm sido passos bottom-up, ou seja, das redes locais para cima. Portanto, há aqui projetos muito interessantes, sobretudo ao nível local, que podem ser inspiradores para depois haver uma multiplicação e uma transversalidade que é necessária para que de facto uma economia circular aconteça. Foi de facto inspirador ouvir todos os vossos comentários. Fazemos agora um curto intervalo, regressaremos em poucos segundos. Fiquem connosco para a segunda parte. Até já. Estamos de regresso para Hora de Agir. Em 2015, a Comissão Europeia adotou o Plano de Ação para a Economia Circular com metas muito ambiciosas, seja ao nível dos resíduos urbanos, seja ao nível das embalagens, incluindo medidas para ajudar a estimular a transição da Europa para um sistema circular, aumentar a competitividade global e promover o crescimento económico sustentável, gerador de novos empregos. Neste cenário, temos desafios enormes. E é por isso, Bruno, que gostava de saber qual é a sua opinião e quais são, na sua opinião, as principais medidas para dar resposta a objetivos tão ambiciosos como estes que foram definidos pela União Europeia. Olha, Luís, nesse programa acho que nós até vamos repetir algumas coisas, mas eu creio que um dos primeiros pontos passa pelo acompanhamento. Nós muitas das vezes definimos metas, definimos políticas e só fica por aí. Eu creio que no caso, estamos a falar de economia circular, há necessidade de ter um acompanhamento de perto, de saber o que está a funcionar, o que não está a funcionar, o que nós podemos melhorar, não é? Como é que nós podemos ser mais inovadores? Eu creio também que há necessidade, falando de economia circular, tem sempre a necessidade de sistematizar. Se eu recolho, eu tenho que ter alguém que vai comprar, não é? Então, quando eu produzo, desde a produção, eu tenho que já fazer um design que permita isso. Então, e tudo isso joga com o quê? Com pesquisa, joga com estudo. Eu creio que há necessidade de ter um incentivo, de ter investimento em pesquisas, investimentos em estudos de caso, não só dentro da União, mas também fora, tentar ver experiências que funcionam. Acredito também que algo muito interessante a fazer uma retrospectiva para ver o passado, alguns hábitos que nós tínhamos e que nós perdemos, que eu acredito que isso vai nos ajudar muito, né? Ajuda muito a melhorar o presente. E sempre trabalhar em rede. Quando nós trabalhamos em rede com vários parceiros, nós conseguimos melhorar e alcançar novos patamares. Carlos, de facto o Bruno falou-nos aqui de trabalhar em rede, de investimento, e o que é um facto é que se prevê que a economia circular gera um movimento financeiro próximo de $1 bilhão a nível mundial nos próximos 10 anos. Como é que Moçambique está a encarar e se está a preparar para estas dinâmicas? Ora bem, creio que começámos a falar muito de 2 anos para cá em economia circular e viemos muito numa boleia da economia azul. É interessante, portanto,
esta temática dos oceanos, esta visão integrada do mar, acabou desplotando também toda uma discussão à volta dos resíduos marinhos, à volta do plástico que ia chegando aos oceanos, e temos hoje uma forte liderança, portanto, de um setor do mar nesta temática. Mas eu gostaria que isto não fosse apenas uma abordagem economicista, portanto, que olhássemos um pouco para trás e pensássemos na enorme importância que um país tem em construir uma agenda ambiental. Portanto, às vezes somos demasiado reativos ou vamos na boleia das agendas dos outros, mas o nosso país, todos os nossos países têm que se preparar também em termos de construção de uma forte agenda ambiental que incorpore não apenas estes aspectos relacionados com a gestão de resíduos e com o aproveitamento e com uma valorização máxima, mas também com outros aspectos muito importantes. Portanto, estamos neste momento num contexto de mudanças climáticas crescentes e continuamos a derrubar a floresta para produzir carvão, para apanhar lenha, portanto, para realizar uma urbanização caótica muitas vezes, em que uma árvore torna-se um empecilho. Portanto, ainda vivemos neste contexto em que a árvore é um empecilho e não algo que está ali no lugar certo para nós sabermos capitalizar e aproveitar, e que vamos ter um respirador natural, um ar-condicionado natural bem perto de nós. Portanto, nós temos muito trabalho a fazer na construção de uma consciência ambiental, apesar de estarmos há décadas a falar desta temática. Creio que a nível de países como Moçambique, nós temos que ganhar tempo e começar a trabalhar nisto como uma verdadeira prioridade, e não apenas porque vamos agora ter imensas oportunidades de criar postos de trabalho ou de ganhar muito dinheiro com esta agenda economia circular. Então há que voltar um pouco atrás, há que ver o que é que não funcionou em matéria de educação ambiental, que é um objetivo que no país existe desde 1995, pós-Rio de Janeiro. Como é que nós tornamos esta educação ambiental uma realidade a todos os níveis, inclusivamente a nossa classe política, que ela precisa urgentemente de uma consciência, de uma preparação, de uma capacidade de lidar com estas temáticas ambientais. Portanto, creio que começaria por aí. Obviamente que vamos trabalhar todos depressa, e há muito que está a acontecer já em Moçambique para aproveitarmos e sabermos capitalizar estas oportunidades. Só para dar agora um parênteses e fechar, eu encontro-me em Vilanculos, só não disse a fazer o quê. Estamos aqui a trabalhar num documento que vai assessorar o Plano Nacional de Prevenção e Combate à Poluição Plástica num contexto já de economia circular. De facto, é muito importante a questão da consciência ambiental, e é neste sentido que vai a minha próxima pergunta para a Inês, porque se considerarmos que há um objetivo claro ao nível da política europeia de reduzir o aterro a um máximo de 10% dos resíduos urbanos até 2035, e quando pensamos em 2035 não é assim tão longe, quais serão as principais medidas, Inês, que podem contribuir de forma direta para atingirmos este objetivo? Ou seja, quais são as medidas concretas que podemos tomar num ambiente de circularidade para atingir esse objetivo? Acho que primeiro é preciso dizer, não há balas de prata, como se diz, ou silver bullets, para resolver problemas de gestão de resíduos a nível eu acho em qualquer país. Nós precisamos, como eu disse há pouco, de transformação de todo o sistema para que de facto haja uma gestão de recursos verdadeiramente integrada. Em vez de termos sistemas que se tocam só 9% do tempo, que é o índice de circularidade a nível global. Mas eu acho que um dos instrumentos essenciais, das medidas essenciais, pelo menos no que a Portugal diz respeito, é de facto a separação do fluxo de resíduos orgânicos do lixo indiferenciado. Os biorresíduos são 40% do caixote do lixo das famílias portuguesas, 40%. E são cerca de 2 milhões de toneladas todos os anos. Todos os dias eles são recolhidos misturados com embalagens, com têxteis, com outros materiais, e essa mistura acaba por tornar difícil a sua separação a jusante nos sistemas em alta, o que significa que depois mais materiais vão parar a aterro, porque a contaminação é grande e, portanto, difícil de separar e, portanto, não é possível reciclar. E eu acho que, de facto, reduzir a quantidade de biorresíduos produzida
A recolha dedicada e a valorização estão entre os passos mais importantes que Portugal pode fazer no curto prazo, comparável ao encerramento das lixeiras no final do século passado, no meu entender. Não é um passo fácil, porque obviamente exige investimento, exige planeamento, exige organização de recursos humanos e de materiais, exige muita comunicação, muita informação, porque é uma maneira de fazer completamente diferente do que temos feito até hoje, que assentou muito na rede de ecopontos. Temos que começar a contar com todas as oportunidades que podem resultar pela mera recolha dedicada deste fluxo em particular, porque desde os biorresíduos nós podemos promover, obviamente, emprego, primeiro que tudo, todos os subprodutos que podemos comercializar a partir da sua valorização, e eu não falo apenas de composto ou de biogás, para substituir gás natural, porque o biometano pode substituir diretamente gás natural e assim, por essa forma, contribuir para a descarbonização e para a redução de emissões de gases de efeito de estufa. Mas falo, por exemplo, de biopolímeros, falo de nutrientes para a indústria alimentar, quer dizer, existe já muita investigação, muita inovação feita, que partindo desta base pode-se gerar vários modelos de negócio distintos, a explorar vários tipos de fluxos diferentes a partir da mesma massa. E, portanto, é aí que nós temos que dar o salto. É um salto difícil, como eu disse, porque muda muita coisa em termos de concepção e de paradigma e de onde é que eu tenho a minha estratégia. Mas eu acho que só fazendo a ligação destas duas realidades, do custo, mas do benefício, é que podemos realmente ter mais-valias interessantes para as sociedades, portanto, para a população, para a economia e, em último, para o país, como é óbvio. É de facto uma verdade inabalável, porque tão importante como reciclar, recuperar e reutilizar é de facto reduzir. Mas também sabemos que para que isto seja possível é preciso mudar mentalidades, é preciso fazer cedências, é preciso alterar padrões de consumo e reconhecer de forma sincera e comprometida que não há planeta B. E se nós pensarmos nisto de uma forma direta e, como dizia há pouco, comprometida, temos que pensar como é que podemos fazer diferente. É neste sentido, Bruno, que eu gostava de lhe endereçar a minha próxima pergunta, porque gostava de ter a sua opinião para perceber como é que podemos convencer as pessoas de que só com o contributo de todos podemos alcançar verdadeiramente os objetivos da circularidade. Olha, eu creio que há necessidade de contextualizar. A Inês falou disso aqui. É necessário nós contextualizarmos a mensagem. As pessoas, elas estão inseridas em contextos diferentes, né? Eu falo mesmo em Santo Tomé, a forma como eu vou falar com alguém de uma comunidade lá no sul não é igual que eu vou falar de uma comunidade no norte, não é? Então, eu creio que há primeiro esse ponto, a contextualização da mensagem, né? E daí direcionamos um público-alvo X, e vamos também trabalhar nessa mensagem, no que nós vamos falar. E nesse sentido, eu creio que é um ponto que às vezes falha. As pessoas, elas têm conhecimento. As pessoas, elas têm informação, elas têm dados de que o planeta, não existe um planeta B, todas as pessoas têm consciência disso. Só que há necessidade de elas refletirem, há necessidade de elas fazer uma retrospecção e ver, e pensar, ontem era assim, hoje está assim, como é que será amanhã? Não é? Eu creio que as estratégias que nós formos tomar tem que ir nessa perspectiva de levar a mensagem contextualizada para uma pessoa e que essa pessoa ela consiga fazer a transformação dessa mensagem, dessas informações em conhecimento, ela própria se identificar, não é? Ela própria conseguir ver que as coisas realmente estão a mudar, porque ela tem esse conhecimento. E, por fim, a mesma pessoa partilhar, não é? Porque o desafio é grande. O passo que nós vamos dar, ou que nós queremos dar, é um enorme passo. E só uma pessoa, só um movimento não vai conseguir.
a cada pessoa que nós sensibilizamos, a cada pessoa que nós levamos a informação, nós temos que estimular ela também a partilhar, a poder levar essa informação para mais pessoas. E assim indo, né, fazendo, como às vezes dizemos aqui, o trabalho de formiguinha. Vai uma, vai duas, mas no final nós conseguimos fazer. Então, eu creio que passa por isso. Falamos em partilha, em articulação, em desafios que são grandes, e é por isso, Carlos, é que muitas vezes nós acreditamos que há medidas que têm que ser partilhadas e que não necessariamente devam ser impostas. Mas vamos imaginar que o Carlos podia, enquanto ativista ambiental, impor uma medida ao setor empresarial que os obrigasse de alguma forma a serem mais circulares. Qual é que seria e porquê? Olha, seguramente uma que já é de lei, portanto, a responsabilidade alargada dos produtores e importadores de embalagens, e não há dia que nós não encontremos as marcas no chão. Portanto, se formos a fazer uma análise do que estas empresas, atenção, algumas multinacionais com presença em todo o mundo, gastam em marketing, em publicidade, versus aquilo que vão desembolsando para um objetivo de responsabilidade social, já há um desequilíbrio. Se formos a fazer depois a pergunta seguinte, então e o que é que cada uma destas empresas faz para resolver ou contribuir para ajudar a sanar o impacto gerado pelas embalagens ou resíduos de embalagens das suas marcas? Bom, e nós vamos descobrir que muito, mas muito pouco. Portanto, se é algo que já está escrito, acho que o nosso desafio passa por conseguir implementar, o que passa também por alcançar uma relação que neste momento poderá estar tensa entre o setor privado e o setor público, que alguma coisa tem que acontecer para dissipar qualquer tipo de equívocos, e olhemos para esta legislação de uma forma otimista, de uma forma positiva, porque no final do dia vamos ter mais emprego gerado, vamos ter um país mais limpo, vamos ter menos problemas com a fluidez das valas de drenagem, vamos ter o mar a sofrer mesmo com resíduos de embalagem. Portanto, há bocado falávamos um pouco da composição, mas a tendência no lixo, usando a linguagem comum, em Moçambique, urbano, é um crescimento exponencial de tudo o que é embalagem. Portanto, isto seria um aspecto. O outro aspecto, a outra medida, seguramente, tornar a educação ambiental, que também está no papel, portanto, uma obrigação para toda a gente. Há quem diga que isto, não, temos que introduzir nos currículos uma disciplina. Isso não é exatamente esta abordagem, uma ilha isolada num programa curricular. Não, creio que é todo um sistema que tem que funcionar ambientalmente. Portanto, é todo um sistema nacional de educação que tem uma componente formal e uma não formal, que tem que cantar ambiente. E quando se fala de ambiente, fala-se dos seres humanos, que esse é outro equívoco. Lá estão os ambientalistas, mas esquecemos que o conceito de ambiente integra os humanos. Estamos lá dentro, portanto estamos a defender também uma vida melhor para todos nós. Portanto, eu falaria disso, implementar o que está escrito, seja a nível da responsabilidade dos produtores e importadores, portanto, do setor privado, é que muitas vezes se confunde com a responsabilidade social. Atenção, é melhor clarificar que isto é uma imposição de lei, não estamos a falar de uma responsabilidade social que cada empresa vai seguindo querendo, e a questão da educação ambiental, que continua a ser, infelizmente, uma miragem, tem que ser acelerada. É de facto muito interessante ouvi-lo falar em cantar ambiente, porque efetivamente quando nós pensamos na questão da economia circular, pensamos um bocadinho no impacto positivo que este novo paradigma pode trazer para aquilo que será a sustentabilidade do nosso planeta e a vida de todos. E é neste sentido, Inês, que sabendo que muitas vezes os nossos empresários se defendem com as limitações de infraestrutura, com a falta de incentivos, mas isso, se pensarmos bem, não é bem assim, pois não? Que tipos de apoios é que têm sido criados para promover esta transição para a circularidade? Eu estava a ouvir o Carlos a falar e eu sinto por vezes que estamos naquela situação do dilema do prisioneiro, ou seja, estamos tão presos a defender a nossa capelinha, a nossa linearidade, que não conseguimos perceber que se existisse abertura para uma maior colaboração entre todos ganhávamos muito mais do que agindo sozinhos. E para mim é particularmente
constrangedor quando há setores inteiros que reclamam apoios do Estado para fazerem aquilo que todo o mundo exige que seja feito. Quer seja matéria de economia circular, quer seja matéria de descarbonização, ou seja, setores que não percebem ou não querem perceber que isso é algo que vai ser completamente determinante na sua competitividade no futuro e, portanto, têm que disponibilizar recursos próprios, recursos internos, para, de facto, abordar esses desafios e fazer o caminho. E isso é algo que, para mim, custa muito, às vezes, perceber a posição de determinados setores de achar que ser mais ecológico parece quase como algo que existe no mundo exterior, que é uma ambição que é do governo, que é moda. E, portanto, de certo modo, o Estado é que tem que disponibilizar, quando na verdade trata-se de uma questão de competitividade das próprias empresas e do risco a que elas estão sujeitas no curto prazo por alterações climáticas, por disrupção no fornecimento de matérias-primas, por todos esses riscos. A Europa só consegue fornecer internamente 9% dos materiais críticos para a sua economia. 9%, o que significa que 90% do que consome vem fora. E, portanto, isso é um risco. E as empresas têm que estar mais alerta para essa necessidade de investirem elas próprias meios para confrontar-se com estes riscos. O Ministério do Ambiente, em particular, tem feito muito trabalho nessa matéria de também disponibilizar financiamento, nomeadamente através do Fundo Ambiental, que não é um fundo de investimento no termo financeiro, mas sim um programa de apoio ao investimento em áreas muito abrangentes, vai desde a economia circular, descarbonização, mitigação e adaptação às alterações climáticas, biodiversidade, e, portanto, tem sido um apoio fundamental para muitos agentes, municípios, juntas de freguesia, empresas, universidades, para começar a trabalhar em economia circular dentro das suas organizações. Nós, só em economia circular, já apoiámos mais de 100 projetos desde 2017, qualquer coisa à volta de 15 milhões de euros, se contabilizarmos todos os anos, e é sem dúvida um instrumento muito importante no contexto nacional, mas eu acho que temos que fazer mais e melhor. Noutras linhas de financiamento, no turismo, na agricultura, eu acho que, de facto, temos que ter assentos dos princípios que queremos preservar e ter a certeza que esses princípios estão lá quando é o Estado a intervir em termos de apoio ao financiamento. Muito obrigado. É de facto inspirador ouvir todas as vossas intervenções e verificar como fica claro e evidente que a economia circular está a crescer e a ganhar força em variados setores e geografias, constituindo-se como a chave do sucesso para um futuro mais verde e sustentável. Infelizmente, estamos a entrar na reta final de mais uma hora de Agir e por isso vou pedir a cada um de vós um último comentário. Bruno, para quem é o seu último minuto? Olha, o meu último minuto ele vai para o público jovem. Eu acredito, não denigrindo outros públicos, mas o público jovem ele está situado assim no meio, né? Faz a divisão entre os mais velhos e os mais novos. E tem o poder de aprender com os mais velhos e de inspirar os mais novos. Então, uma palavra a toda a juventude da CPLP, que nós como motor do país, motor da sociedade, possamos nos posicionar, né? Possamos ter uma consciência mais de utilização e deixar a consciência do consumismo, né? De usar e deitar fora. Eu creio que isso terá grandes impactos para os nossos países em particular e para a nossa comunidade de uma forma global. E o Carlos, a quem dedica o seu minuto final? Às crianças, creio que elas poderão ser bem melhores do que nós e acho que todo o nosso esforço tem que estar agora canalizado para esta geração que aí vem e temos a obrigação de lhes providenciar uma educação
que transmita princípios, transmita valores e seguramente desfaça este problema tão sério que foi um consumismo exacerbado. Criámos, portanto, máquinas de consumir e continuamos a fazê-lo de forma muito subtil. Está na hora de começarmos a desfazer isto, a desconstruir isto e criar em cada criança um sentido de respeito pelos próximos, pelos demais seres humanos, pelas demais crianças, por todas as formas de vida deste planeta e, claramente, pela Terra, por Gaia, que é a única casa que temos, porque não existe outra, até a saber, e não existe esse tal do planeta B. Obrigado. Agora, Inês, para quem é o seu minuto final? Eu acho que, obviamente, que o público jovem é muito importante, mas eu acho que há aqui um apelo grande a que haja mais líderes e que sejam jovens ou idosos, pessoas mais idosas. Eu acho que nas questões de ambiente, eu costumo dizer, todos queremos mudança, todos exigimos mudança, achamos que algo tem que mudar, desde que não sejamos nós próprios a mudar. Que seja o outro, que seja o Estado a mudar, ou são as empresas que têm que mudar, ou é o cidadão que tem que mudar. E eu acho que, na verdade, a responsabilidade é de todos. Tem que haver líderes que não deixem que aquela tónica de os custos superam os benefícios e, portanto, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com este tipo de transformação. Isto tem que, obviamente, que mudar. Sobretudo quando os custos de não agir são sempre subavaliados. E no caso do que diz respeito ao ambiente e às alterações climáticas, à perda de biodiversidade, às questões da economia circular, isso, por norma, é o que costuma acontecer. E, portanto, tem que haver, de facto, líderes que deem a volta a este tipo de pensamento. E é assim, num misto de ação e liderança, que chegamos ao fim de mais um Hora de Agir. Um agradecimento especial aos nossos convidados e também a todo o auditório que, semana após semana, nos acompanha nesta caminhada por um futuro mais sustentável. Estamos juntos por mais futuro. Esta foi a Hora de Agir. Voltamos para a semana, à mesma hora. Até lá.